na Graça e Paz, a igreja que eu tenho o prazer de pastorear, nós nunca falamos de política no púlpito da igreja, nunca falamos de política no púlpito da igreja, mas nós sempre trabalhamos todos os temas políticos necessários para que a igreja tivesse uma visão de mundo contextualizada, embasada pela Bíblia Sagrada. Deus, Ele trouxe ao nosso coração um panorama no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre o momento que nós estamos vivendo agora como nação. Então eu creio que a palavra, ela tem o poder transformador. Quando nós cremos, que a palavra de Deus e nada mais é a resposta para esse mundo, a forma de nós olharmos para as coisas, a maneira que nós contemplamos os problemas, como nós os enfrentamos, tem uma diferença muito grande, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. Então, o que o cidadão evangélico ou cidadão católico, esse público que a gente vai trabalhar, porque esse público que está criando caos na sociedade brasileira, precisa entender que uma coisa é você ter suas escolhas, seguir as regras que você escolheu seguir, e outra coisa é você querer impor, desejar impor essa regra, esse comportamento, essa norma na totalidade da população. Então nós vamos ver vários temas. Agora, o principal deles é o uso da Bíblia como arma de dominação de toda uma população. A Bíblia como meio de impor um governo baseado em uma religião, a evangélica, nem católica. Porque o evangélico, ele quer destruir, inclusive, os católicos que usam imagens. Então, veja bem, não é uma questão de... Aqui se respeita a orientação, a escolha, a opção, o caminho que você quer traçar. É seu caminho. Agora, o seu caminho não pode ser imposto a outros. Cada um tem seu próprio caminho. Eu não quero impor minha visão de mundo a você. E você não pode, é crime, querer impor a sua visão de mundo a mim. Certo? É difícil de entender isso? Não deveria. Então, o que o pastor fala aqui? A primeira coisa que Edésio fala é: nunca se fala de política. Se ele nunca fala de política, ele convida outros para falar. O seu líder máximo, Jair Messias Bolsonaro. Então, daí já é uma coisa que não é bem assim, né? Se fala de política e muito. E se manipula, se impõe, se orienta de uma forma coercitiva as pessoas que ali escolhem a religião. Em cada palavra de Edésio, a gente percebe isso. Quando Edésio fala, abre aspas, nós trabalhamos todos os temas necessários para construir uma visão de mundo, né, mas tira aspas, né, que é mais ou menos isso, né, você ouviu? Então, para que a igreja não, para que você, evangélico, que segue esta religião, tenha a mesma visão de mundo que a igreja coloca.
certo? Então, é bom a gente entender isso. Nós trabalhamos os temas. Quais os temas? Nós vamos ver. Um deles é o aborto. Outro são as drogas. Se você acha que você acha que o aborto não pode existir. Se a mulher engravidou, ela tem que levar essa gravidez até o fim, de todas as formas, independente de qualquer obstáculo, de qualquer situação. É um direito seu. É a sua visão. Se você sofreu uma violência sexual, se sua filha sofrer uma violência sexual, se você for coagida a ter uma relação sexual não consentida, mesmo por seu marido, e você engravida, e você quer levar, você acha que tem que levar essa gravidez até o final, mesmo que corra risco de vida, essa é uma escolha sua, é um direito de escolha seu. Aqui não se está contra a sua visão de mundo. Não, não mesmo. O que nós precisamos, nós estamos combatendo, é você achar que todas as mulheres têm que seguir esse mesmo caminho. Isso não é viver em sociedade. Isso não é fazer política para todos. Política pública não é isso. Não é. Edésio fala contextualizada, a visão de mundo contextualizada e embasada na Bíblia, dentro da religião evangélica, cujo o livro sagrado é a Bíblia, está tudo correto. Que a igreja, que ele é pastor, siga a Bíblia. E a visão de mundo ali construída por essa religião segue a Bíblia, está tudo correto. Está corretíssimo. Porém, vamos ver alguns livros sagrados, tá? De algumas religiões. O que você faz aqui, ó? Isso é cabala mística judaica. Nós não temos só a Bíblia sagrada, nós temos inúmeras religiões pelo mundo. Então nós temos a cabala mística, nós temos a Umbanda e o taoísmo. Isso aqui é um estudo que, olha, vê associações entre a Umbanda e o taoísmo chinês. A teologia da libertação, que Edésio faz uma crítica e é contra, e luta contra. Teologia da libertação da religião católica. A apometria, que é dentro do espiritismo. Apometria. Tudo isso faz parte de religião. São religiões. São livros de estudo, são livros de doutrina, de ensinamentos. Aqui, ó, hindus, deuses e deusas hindus. Nós temos o hinduísmo como religião. Outro aqui, que é do judaísmo, né? Que são as chaves de Enoque. Não é Bíblia, são as chaves de Enoque. Outro, as feiticeiras. Sim, tem doutrina própria. Existem pessoas que se identificam como feiticeiras. O Bhagavad Gita, canção divina do mestre, Bhagavad Gita. O Mahabharata remonta à época védica,
cerca de 3.000 antes de Cristo, é mais antiga do que o cristianismo. São religiões, existem religiões de 5.000 anos, muito mais antigas que o cristianismo. O Alcorão, livro sagradíssimo, o Alcorão. O Alcorão é o código de preceitos e leis que Maomé deu aos árabes. Não é a Bíblia, é o Alcorão. Alcorão, não Bíblia, tá? Alcorão. A teosofia, aqui é um glossário, né? Não é um livro, é um glossário teosófico dos termos e tudo para a gente entender, estudar, né? O budismo, aqui o catecismo não católico, catecismo budista, tá? Outro do judaísmo, que são estudos, né, que a gente faz, são salmos hebraicos. A parapsicologia não é religião, é ciência, tá? Mas são visões de mundo diferentes. Visões de mundo diferentes. Aqui o espiritismo francês de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, aqui o livro dos médiuns, a doutrina de Allan Kardec, o kardecismo, não é a Bíblia. Então, que Edésio tenha construído a sua igreja, a sua religião, usando um livro para orientar, está tudo certo, está tudo correto, corretíssimo. Mas nós estamos no Estado laico que está sendo destruído exatamente por pessoas como este homem. Porque quer impor, como ele está preparando o seu filho junto com outras pessoas. Nicolas Ferreira está sendo preparado, né, para galgar espaços, como ele falou. Não pode ter espaços vagos. Temos que ocupar todos os espaços da estrutura política, essa estrutura que organiza toda a sociedade, uma sociedade que se caracteriza pela sua diversidade, diversidade religiosa, diversidade em visão de mundo, construção de visão de mundo. Nós temos aqui o ateísmo. Vou ler aqui para vocês alguns ideólogos do ateísmo, alguns filósofos, ideólogos, pensadores que se identificaram, não necessariamente sejam ideólogos, né? Jean Meslier, considerado por muitos como o primeiro ateu. Thomas Hobbes, visto como ateu por sua interpretação materialista das escrituras. David Hume foi acusado de ateísmo por seus escritos sobre a história natural da religião. Pierre Bayle defendeu a possibilidade de uma sociedade ética ateísta. Baruch Spinoza, frequentemente considerado ateu por seu panteísmo. São visões de mundo diferentes da visão católica, da visão evangélica. O próprio catolicismo tem uma visão de mundo um pouco diferente do evangélico. Tem algumas semelhanças, porque o protestantismo ele vem de uma dissidência do catolicismo, né? Mas, por exemplo, na visão evangélica não se precisa usar imagens, mas o católico usa imagem. Então, você querer tornar lei uma visão de mundo de uma vertente particular é crime. É crime. Edésio fala em palavra que tem poder transformador. Tem sim. Tem, e para bem ou para mal. Ele fala do momento atual que nós estamos vivendo.
Nós viemos de 400 anos de história do Brasil, marcada pela dominação de uns sobre outros, pela dominação de uma etnia sobre outra, de brancos sobre negros, de homens sobre as mulheres, o patriarcado, o escravismo. Então, nós tivemos todo um século XX, da metade do século XX em diante, depois, a segunda metade, de toda uma luta de movimentos sociais para que a gente pudesse superar toda essa dominação. E aí nós chegamos ao século XXI, o que nós estamos vendo? Realmente um momento de extrema violência, de impor, de querer o retrocesso a qualquer momento e usar a política para conseguir isso. Nós tivemos por séculos pessoas de orientação homossexual no armário, sem poder existir, sem poder. Eu não esqueço o Ícaro. Você procura lá no Instagram o Ícaro dizendo: eu não sei o que é o afeto, eu nunca pude expressar o afeto publicamente, dar a mão, beijar, abraçar, como qualquer casal hétero faz. O que é isso? Você pode, dentro de um modelo, dentro da heteronormatividade em que você viveu, cresceu, é natural que você possa achar estranho, possa não querer para sua família. Tudo isso está tudo certo, está tudo correto. Né? O que nós queremos para a nossa vida? Eu lembro quando o meu filho foi coroinha, quando eles fizeram o catecismo, né? Então, meu filho foi coroinha. E, em dado momento, nós conversávamos muito e tal. Em dado momento, o padre, não vou falar o nome dele, o padre falou: olha, poxa, eu gostaria que o Gustavo, quem sabe, se tornasse padre, né? Porque ele sempre é igual às madres, né? Também, onde eu estudei. E eu falei para o padre: ah, não, padre, eu quero neto. É natural, né? Tenho meus filhos, quando meus filhos crescerem, eu fico imaginando ter netos. Eu tive essa conversa com o padre muito querido, né? Então, nós construímos nossa visão de mundo, porém, cada pessoa tem o seu caminho. Meu filho poderia ser solteirão, meu filho poderia apresentar uma orientação homossexual, ou a minha filha. A gente não sabe o destino de cada um. Esta é a realidade. Uma coisa é você planejar para você a sua vida. Você também pode planejar a vida de seus filhos. O que você gostaria que eles se tornassem? A minha mãe gostaria que eu fosse enfermeira, porque a área da saúde era o que ela gostava. Mas não era a minha praia. Era outra. Então, você querer impor uma profissão, um casamento, porque as mulheres não podiam escolher seus maridos. O casamento, a mulher era moeda de troca por séculos e séculos na história do mundo. É muito recente na história humana a mulher se casar por amor. É escolher um marido. Não ser obrigada pelo pai a casar com aquela pessoa. Mas no mundo ainda nós temos casamentos, inclusive infantis. Então, aqui no Brasil, nós estamos testemunhando evangélicos manipulando, usando a palavra de Jesus, usando a Bíblia
para chegar ao poder e ali colocar leis dentro da visão de mundo que eles professam. É crime. No final desse trecho de fala, ele fala: a palavra de Deus é a nossa bússola. Amém. A palavra de Deus é a nossa bússola. Para o ateu não é. Deus não é a bússola. Deus não é a bússola para o ateu. Para o espírita também tem outra concepção de vida, outra visão de mundo. E todas essas pessoas, dentro de suas visões de mundo, são cidadãos e cidadãs que têm seus direitos garantidos na Constituição. E se quer mudar a Constituição para que haja só uma visão de mundo. Isso é crime constitucional. Crime constitucional. Nenhuma religião, desde 1891, quando o Marechal Deodoro separou o Estado de religião, para exatamente fazer com que cada pessoa tivesse a sua liberdade de crença e construir a sua própria visão de mundo. E agora, 1891, quase 130 anos depois, se quer reverter tudo isso. É crime. Nós estamos vendo todo um projeto de dominação usando a Bíblia. Parte-se do princípio, aliás, a premissa que rege toda essa avaliação, essa análise de discurso é a existência da diversidade. A pessoa LGBT, ela existe, não é uma escolha. Não confunda práticas sexuais, que são fetiches, taras, mesmo o lado da prostituição, que a pessoa faz sexo por dinheiro. Não confunda práticas sexuais que a pessoa escolhe ter com a orientação sexual, aquela pessoa que nasce com a orientação homossexual, ou seja, a atração pelo mesmo sexo. Ah, mas isso é... Olha só, você pode achar o que você quiser, porque a existência é real. Por isso que o nome do canal é Diversidade, Realidade Social. Você quer impor uma visão de mundo que exclui a existência dessa parcela da população. Você exclui o direito que os casais homoafetivos têm de casar, de constituir família, de viver com dignidade. Inclusive, eu lembro, há 50 anos atrás, eu escutava, né, que aquela pessoa viada, primeiro que ela vivia no armário, ela não podia chegar numa festa familiar com o casal, como casal, não podia, né? Estudar em universidade, não, isso não existia, só se ele fosse enrustido, né? Essa palavra, enrustido. Trabalhar, só se fosse enrustido, né? Não podia ser quem ele era. Na segunda metade do século XX, com os movimentos sociais, isso foi uma conquista. A pessoa ser feliz do jeito que ela é, sabe? Constituir uma família, casar, ser feliz. Trabalhar, escolher uma profissão, não só cabaré,
não só cabeleireiro, não só prostituição, mas existir como todo ser humano que escolhe um caminho para seguir, profissional, pessoal. É por essa sociedade que a gente trabalha aqui no canal. Então, agora, a mudança, ela nós só vamos parar esse retrocesso, parar esse crime político, esse crime existencial, se você, católico, evangélico, entender que você pode viver de acordo com suas regras, com as suas normas, com a sua visão de mundo no seu pedaço, no seu quadrado. E conviver, saber conviver em sociedade com as pessoas que têm outra visão de mundo, que ou seguem outras crenças ou não crenças. É isso que você tem que entender. E não achar normal colocar no poder pessoas que querem tirar esses direitos das outras pessoas, de querer impor uma religião só para toda a população. Isso é crime. E tem uma outra que eu não queria falar, mas vou falar. Isso não é cristão. Isso não é uma orientação de Jesus Cristo. E é um crime maior porque usa o nome de Jesus para dominar, para humilhar, para inferiorizar as pessoas que são tem outros caminhos. Não entre nessa. Siga a sua religião, siga as normas, as regras, mas não continue a achar que a teocracia é o caminho. Não é. Não é. Não queira uma sociedade doente, infeliz. Não faça isso. Não faça. Concluindo esse pequeno trecho, que é muito importante, que eu acho que sintetiza todo o trabalho para esclarecer as diferenças entre o trabalho parlamentar e o trabalho religioso, como fiel, como pastor, seja lá o que for. Ser parlamentar não é você trabalhar para um grupo. Você é eleito por um grupo. Porém, o Congresso é para pensar os problemas e buscar soluções. Não é para impor normas, regras, comportamentos de um grupo para o outro. Então, aqui falei muito sobre essa questão do livro religioso de duas religiões, que é o catolicismo e o protestantismo. Duas religiões. Nós temos uma infinidade de religiões. Nós somos marcados pela diversidade, aqui no caso falando da diversidade religiosa. A política, ela é para todos. Agora, administrar a população como um todo exige pessoas competentes, qualificadas, esclarecidas sobre o papel, a função de cada cargo. Então, por exemplo, o pastor Edésio, né, que falou sobre o pastor Edésio. Precisamos ocupar todos os espaços. Todos os espaços?
todos os espaços da sua igreja, muito bem. Se as pessoas sintonizaram com aquela doutrina, com aquele vocabulário, com aquele comportamento, com aquela roupa, muito bem. Então, ocupar espaço no sentido de cada vez mais melhorar essa doutrina, melhorar, avançar no entendimento do livro sagrado, tá tudo certo. Agora, ocupar todos os estados da estrutura do Estado para impor um comportamento, um pensamento, uma visão de mundo a toda a população, não, isso é crime. É crime contra a diversidade. Ah, você é a favor da vida? Eu também sou. Quem é a favor da morte? Quem é a favor da morte? Ninguém. Então, antes de proibir que uma mulher tome a decisão própria que é dela de interromper uma vida, que ninguém é dono do corpo do outro, ninguém é dono da vida do outro, ninguém paga as contas do outro. O pastor Edésio paga as contas de todas as mulheres. Ou o pastor Silas Malafaia, ou o pastor Eurico. Então, se você é a favor de que uma mulher, uma criança, uma adolescente, leve uma gravidez até o final, isso é um problema, isso é uma escolha sua. Se a pessoa que sofre uma violência quer levar uma gravidez até o final, é a escolha dela. A lei foi feita para garantir a integridade emocional, física, material de toda a população. E no caso do aborto, de toda mulher. A lei, você pode nunca usá-la, mas ela tem que estar ali, se você precisar. Tem mulheres que, tendo um filho anencefalo, sabendo que aquele filho, ele não vai durar, ele vai nascer e vai viver poucas horas, essa pessoa, essa mulher, por amor, ou seja a justificativa que for, ela leva essa gravidez até o final. É uma decisão particular dela e do marido dela. Não é do político proibir ou querer decidir pela vida de uma mulher. Eu não quero a teocracia. Metade da população não quer teocracia. Nós queremos sim ocupar todos os espaços no sentido de melhorar cada vez mais a nossa estrutura, a nossa organização social. Garantir cada vez mais que mulheres, que homens, crianças, idosos, animais e plantas tenham sua vida garantida, tenham suas condições materiais com qualidade garantidas. Isso nós queremos. Então, o evangélico hoje que vota em pastor e vota em evangélicos que vão ali fazer leis para excluir direitos, é tão conivente quanto, é tão criminoso quanto. Eu vou fechar esse episódio com um trecho de um livro da Andrea Dipp, uma jornalista premiada, jornalista desde 2001, que trabalha sobre a questão da violência das mulheres, é uma jornalista investigativa, tem um trabalho fantástico. Ela escreveu esse livro aqui, Andrea Dipp, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder. Olha, é a hora do evangélico
se dá conta de que é preciso se esclarecer, é preciso acordar, tá? Que você aceite tudo que a igreja, que o pastor fala, tá tudo certo. O que não pode é você votar nesse pastor para impor essa visão na estrutura do Estado. Lá tem que ter pessoas qualificadas, pessoas esclarecidas, pessoas que conheçam as condições da população brasileira e realmente elaborem projetos de lei bem fundamentados, baseados nos estudos dos institutos de pesquisa. Por exemplo, o PL 1904, que você já tem aí no canal, a série, com a série, né, do Sóstenes. E recentemente o PL, se não me engano, 168 ou 64, que proíbe totalmente a interrupção da gravidez. Um crime. E sabe quem é o responsável? É o cidadão. É o cidadão. Que o criminoso exista, ele é um. Agora, quem apoia, quem acolhe, quem acoita, quem bate palma, são muitos. Esses são os responsáveis por colocar criminosos no Planalto. Esses são os responsáveis. Então, está na hora de parar. Está na hora de parar. Não dá mais. Aí você escuta, mas nós queremos a pacificação. Pacificar? Mas quem é que começou a guerra? Quem é que começou a guerra? Não é? Então, é um livro assim, pequeno e realmente muito produtivo, né? Então, ela coloca aqui, ó, os pastores do Congresso. Culto de pastores no Congresso, na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Agora, tem culto xamânico, tem culto de tambor, da Umbanda, do Candomblé. A imposição ali de uma religião. Como é que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Não é? E aí, ela cita aqui um pastor. Olha só. Pastor fez um culto. Pastor e capelão do culto. Tá? Que acontece semanalmente na Câmara. Sabe quem é o pastor capelão? O deputado federal Francisco Eurico da Silva, o pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, que cumpre seu segundo mandato. Isso foi em 2018 que ela publicou, mas ela começa a escrever em 2017. Então veja quanto tempo esse pastor Eurico está aí, né? E fazendo o quê? Com as palmas das mãos direcionadas aos céus e os olhos fechados, ele vai conduzindo a oração e tal, né? Agora, olha só. Esse deputado federal, Eurico, ele é coautor de um projeto de lei que visa sustar o decreto que permite o nome social, o uso do nome social, uma conquista para as pessoas LGBT. Ele também visa sustar o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. É também o autor de um projeto de decreto legislativo cujo objetivo é derrubar a resolução do Conselho Federal de Psicologia que estabelece normas de atuação em relação à orientação sexual e proíbe a terapia de reorientação sexual conhecida como cura gay. Apresentou também o PL 6.055 de 2013 para revogar a lei que garante o atendimento obrigatório e integral às pessoas que foram vítimas de violência sexual. Ser parlamentar não é isso.
A função do parlamentar não é retirar direitos, não é excluir pessoas da sociedade, como esse pastor Eurico está fazendo. Ele é um deles, né? Então, olha só, ele também pediu, junto com Eduardo Cunha, ele pediu a redução da idade penal de 18 para 16 anos. E ele, defendendo a PEC, ele fala, abre aspas, vá até esses delinquentes mirins e ofereça uma boa casa, vida com dignidade, escola, tudo. Você vai encontrar um monte que quer viver na bandidagem. Hoje é 16 anos, se amanhã for para 14, eu voto a favor, não quero nem saber. A instituição não reeduca, mas se não reeduca, não é problema meu. E vai. Cadeia é lugar onde se pensa. O problema é que aqui é frouxa a cadeia. Ele tem até razão, realmente a prisão do jeito, o sistema prisional do jeito que está, não reeduca, não ressocializa, pelo contrário, piora. Agora, para uma criança de 11 anos, que eu já escutei esse relato, ser líder de tráfico, 11 anos, se torna perigoso, né? Quais as condições dessa família? Então, o senso comum, quando você vê um criminoso, alguém da sua família, ou eu mesmo, que já tive 2 vezes arma na cabeça, né? O senso comum me fala para, na primeira oportunidade, eu reagir também com violência. Só que quando eu pego fazer lei com as minhas próprias mãos, eu me torno tão criminosa quanto. Então, algo aí está errado, né? Um pastor, olha só, um pastor. Isso é pastor? Isso é ser pastor? Então, você vê a distorção das coisas, né? Você vê muita distorção aqui das coisas. E mais adiante, ela fala, na cerimônia religiosa que assisti em maio de 2017, estavam outros 9 deputados pertencentes à Frente Parlamentar Evangélica, prefeitos, pastores de diversas cidades e a Comissão Pró-Política de Santa Catarina, um departamento da Convenção das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, cuja missão é conscientizar os fiéis sobre a importância de votar em representantes dos interesses da Igreja. A comissão estava em Brasília para fiscalizar o trabalho da deputada Giovana Sá. Veja bem, conscientizar os fiéis sobre a importância de votar em representantes dos interesses da Igreja. Em 2024, você vê o pastor Edésio na mesma trilha. Escute-me. Se você quer uma sociedade saudável, você quer uma sociedade que viva em paz, vote em pessoas sérias. Pessoas que podem ser pastores, delegados, dançarinos, qualquer coisa, mas pessoas que realmente estejam qualificadas para estudar, analisar os problemas brasileiros que nos assolam, como, por exemplo, a condição de extrema vulnerabilidade da população feminina, sentar à mesa com seus assessores e buscar realmente elaborar leis que possam oferecer cuidado, proteção, acolhimento, abrigo
oportunidades para a população, soluções para superar os problemas. Então, hoje nós temos, o aborto é um problema, mas proibir o aborto é crime. Antes de pensar o aborto, eu já tenho essa série, se você quiser ver mais, né? Tá ali. Antes de pensar o aborto, um deputado, um senador, um vereador, né? Um parlamentar, ele primeiro vai conhecer a condição das regiões. Como é que as mulheres, a população feminina está? Como é que estão as relações de gênero entre homens e mulheres? O acesso à educação, à saúde preventiva, né? Então, fechando, o livro, a Bíblia, ela não pode ser arma para a implantação da teocracia. A Bíblia é um livro sagrado da religião católica e evangélica e ponto. Que seja ali para alimentar a sua alma, que ela seja ali para você ter reflexões, estudar, e não para se tornar lei para pessoas que nem acreditam no invisível. Então, até breve.